Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola a Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. Depois nós vamos para 1 Reis, primeiro livro dos Reis, verso 17, capítulo 17 também. Diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por este culto, pelo louvor, pela adoração, pelas ofertas. Obrigado pelos aniversariantes, visitantes e tudo mais que o Senhor tem nos produzido nessa noite. Estamos em campanha, Pai, estamos em guerra e queremos vencer, ó Pai. Ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a guerrear, ajuda-nos, nos adestra, Pai, nos dê estratégias, que nós não possamos, Senhor, cair nas astutas ciladas do diabo, que nós não possamos, ó Deus, ser levados pelas nossas emoções, pelas nossas arrogâncias, nossos sentimentos, que possamos, ó Deus, ser conduzidos somente pelo Espírito Santo, porque é o que nós precisamos, todos nós, sem exceção. Obrigado por hoje, fala conosco, nós assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Há coisas que só a Bíblia mostra, você não aprende em livro nenhum. E é tão bom quando você se sente o primeiro a entender aquilo. Eu tenho uma alegria muito grande. Deus me revela muita coisa na Bíblia e claro, muita coisa eu vejo outros pregarem e leio, eu fico fascinado. Sendo Deus me revelando, ou seja, eu lendo um livro, ou seja, um pregador, eu fico fascinado como a palavra de Deus ela é rica. E a gente passeia por um texto, passa pelo texto e não vê uma verdade assim na nossa cara. E no curso de pregadores eu falava sobre isso aqui para os irmãos. Procurem ler a Bíblia, comê-la, prestar atenção, porque você vai ter muitos códigos, muitas chaves, muita coisa que você lê a vida toda e nunca parou para pensar. Não estou falando de curiosidades, estamos falando de coisas que são importantes a gente entender, porque fala do caráter de Deus, fala de como Deus age. Como é que Deus age? Você não conhece a mente do nosso Senhor, como Paulo diz, profundidade das riquezas, quem conheceu? Mas Deus dá indícios de como Ele trabalha. E quando você começa a entender como Deus trabalha, facilita para você. Preste atenção. Elias aparece no cenário do livro de Reis, lançando juízo sobre Acabe, dizendo, não choverá segundo a minha palavra. E depois disso ele corre. Corre porque ninguém sabe quem é Elias, depois fica sabendo que ele é de uma cidadezinha, um lugar chamado Tisbé. Mas quem é ele, quem é sua mãe, quem é seu pai, ninguém sabe. Mas é um homem de Deus, um profeta. E vindo os dias, realmente sem chuva, Acabe faz o quê? Manda procurar Elias. Quando é que o senhor sabe disso? Porque quando Elias volta de Serepta, ele encontra o mordomo do rei. O que é que o mordomo do rei diz? Não há um lugar em Israel que o rei não mandou lhe procurar. Ou seja, conforme foi cumprindo os 3 anos e meio de chuva, sem chuva, Elias começou a ser procurado. Ou seja, ninguém sabia quem era Elias. Maluco, aparece no enterro, vai lá, prende aquele maluco por vadiagem. Prende aquele maluco falando demais. Quem é esse cara? Elias não era um Samuel. Elias não era um Jeremias conhecido pelos reis. Elias era um cara que saiu do nada, um João Batista. Tanto que as pessoas lá no Novo Testamento dizem que João Batista estava no espírito de Elias. Ou seja, um jeitão estranho, um jeitão, um cara peludão, maluco, parecendo um mendigo, berrando no meio de todo mundo. Mal cheiroso, parecendo esse cara de roça, vendendo cachorro quente acebolado, misericórdia. Meu irmão, Elias era o tipo de cara que você fala assim, é improvável esse cara ser profeta de Deus, é meio estranho. Não tem cara de profeta, não tem jeito de profeta, mas era profeta. E Elias faz o quê? Olha, o que na verdade Elias faz é promulgar um juízo do jeito dele, que segundo a minha palavra, misericórdia. Tiago diz assim, olha, Elias era sujeito às mesmas relações que nós, e profetizou, e falou, decretou. Mas preste atenção. Quando você começa a lutar no reino espiritual, e eu vejo Elias aqui encaixado em Efésios capítulo 6, verso 2, a nossa luta não é contra Acabe, não é contra Jezabel, mas é contra
Baal é contra Aserá, contra quem ele fez o seu desafio. Não foi contra Acabe, nem contra Jezabel, foi contra Baal. Então, quando ele decreta ali, talvez os humanos que estão ali no cemitério não entendem nada, mas os demônios sabem. Por que muitas pessoas não querem lutar no mundo espiritual? Porque elas lutaram uma vez e viram que é difícil. É aquele momento que você diz assim, eu vou lutar porque eu sou de Jesus Cristo, eu tenho a palavra de Deus. Sabe aquele momento dos chaves? Zaz, e Deus está comigo, e Deus... Emocionado. Toma-lhe um peteleco na esquina da vida, capota 6 vezes. Como é que você levanta? Misericórdia. Quero mais isso para a minha vida não. Vou para o ministério de louvor. É mais... Só adoração, nada de hino de batalha. Se falar que é de batalha, eu desço. Meu irmão, primeira batalha, tu toma-lhe um peteleco de um tranca-rua desse aí, tu cai. Já viu aqueles... Tem uns vídeos, a gente que não quer rir, mas é engraçado, meu irmão. Tem uns tombos que são bem engraçados. Somente quando o irmão vem querer o negócio de pular na piscina, cuidado, gordinho. Cuidado, esse negócio de querer pular, né, plástico, isso aí é só estabaco feio. E aí o crente fica como? Não, irmão. Negócio de batalha deixa para o pastor lá, deixa para os profetas, irmão. Pelo amor de Deus. Elias entendeu bem onde ele estava. Elias entendeu a dimensão da coisa. Elias sabia que aquele decreto não era para Acabe, não era para Jezabel, mas era para Baal. Era para um principado. Elias entendeu que ele era um porta-voz de Deus. Ele disse, segundo a minha palavra, em cuja presença, a face do Senhor eu me encontro. Ele sabia que ele era. Elias não caiu de paraquedas. Elias não estava tentando entender quem ele era. Elias não estava procurando propósito. Ele já sabia o propósito dele. Você não caiu aqui de paraquedas. Você sabe quem é você e você sabe do seu propósito. A diferença é que Elias assumiu o propósito e disse, eu vou lutar essa batalha pelo Senhor. Eu vou entrar nessa guerra. Eu vou pelejar. Para você triunfar nas batalhas, você não pode ter medo de guerrear. Para você triunfar nas batalhas, você não pode ter medo de confrontar. Tem pessoas que têm medo de confrontar as trevas, tem pessoas que têm medo de confrontar as coisas que estão erradas, tem pessoas que têm medo de entrar numa peleja, porque sei lá, vai que, misericórdia. Olha, João diz para você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não pode ter a sensação de que está sendo travado. Você não pode ter a sensação de que está sendo limado. Você não pode ter a sensação de que portas estão fechadas na sua cara. Você não pode ficar com essa sensação durante anos e não fazer nada. Eu estou orando, pastor, para Deus entrar com providência. Meu filho, há 2000 anos atrás, Jesus já entrou com providência. Está consumado. E tendo encravado todo escrito de dívida que era contrário a nós, expôs principados, potestades, ao vitupério, à vergonha. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis para a glória de Deus. Ele já fez tudo. O problema é que nós não fazemos nada. Mas Elias, como o Senhor mesmo diz, Elias é uma das 3 representações de Deus na terra. Sim, mas como é que Elias conseguiu ser uma das 3 representações de Deus na terra? Será que Deus só escolheu Elias? Quais são os atributos de um homem que parecendo da roça, parecendo um xureque, um petrúquio, um homem que não tinha nenhum tipo de relevância social? Elias devia ter alguma coisa que atraiu a presença de Deus, que atraiu a atenção de Deus e que fez com que Deus dissesse, você vai ser a minha voz na terra. Você vai ser a minha voz na terra. Pastor, mas eu não sou essa pessoa. Você é sim. Quando Cristo te chamou para ser discípulo dele, disse, olha, não vos maravilheis com as obras que eu faço, porque obras como essa vocês farão, as farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, o Pai fará. Você é uma voz profética nessa geração. Você é uma voz profética na tua casa. Você é uma voz profética. O problema é você assumir esse propósito. E Elias é doido. Ele assume. E aí é interessante que a gente tem medo. Eu mando o diabo sair. E depois? Gente, você tem que temer a Deus, não o diabo. Temam a Deus e dai-lhe glória. Temam a Deus e dai-lhe glória. Eu me lembro da minha primeira
primeiro exorcismo, não vamos chamar de libertação, que libertação é processo, né? Primeira expulsão de demônio. Estava ali na Bleia, pegando fogo, tocha humana, quarteto fantástico, né? Era mesmo, tinha um quarteto fantástico ali na Bleia, a gente, pá, eu era o mais abusado. Porque os outros oravam, pulavam, mas na hora de ver o capiroto era eu que tomava a frente. Para profetizar e marchar para onde todo mundo quer, mas na hora que o negócio manifesta, todo mundo, opa, peraí. E eu me lembro da primeira vez que houve uma moça que ficou possessa, e eu fiz por aprendizagem de copiar. Ninguém, não tinha escola, igual a gente tem hoje, uma escola de libertação, escola de libertadores, te explicando, te dando conceito bíblico, ensinando você a não... E eu falei, pelo que eu vi os irmãos fazendo lá, eu falei, vou copiar. E quando a moça ficou, a senhora ficou possessa, a única coisa que eu falei, sai em nome de Jesus. Aí ficou assim, o irmão me deu uma alegria, eu falei, meu Deus, eu sou o cara. Isso na igreja. Quando chegou em casa, meu irmão, agora o diabo vai me perseguir. Agora o diabo vai vir atrás de mim. 3 dias sem dormir pensando no diabo, irmão. Falei, Jesus, orava, jejuava, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Eu saía na rua como? Achando que eu ia ver algum vulto, alguma coisa, né? Universal bombando, tu ligava assim na Record, ligava. Quem lembra do como é que era, não sei o que, da meia-noite? Não, eu esqueci o nome agora. Tinha uns bispos lá e só dava aquela coisa tinha um programa aí, meia-noite, que a gente, meu irmão, só dava só os... Não, fala teu escuto, não, isso aí, não, era outro. Meu irmão, eu só sei que quando eu pegava aquilo ali, o pessoal dando testemunho dos encostos, não sei de quê. Meu irmão morava ali no Oliveira Bela, eu só ficava de olhar para a varanda e ficava de olho. Assim. Na hora de mandar embora, tu se sente como? Tu se sente Superman, mas depois tu fica assim... Sabe, eu entendo que muitas pessoas, no início, têm medo de confrontar poderes das trevas, porque as trevas têm um negócio interessante. Eu não vou dizer que eu admiro, mas eu presto atenção. Sabem vender o susto. Sabe? Quando tu pega um encardido na frente, que ele consegue falar, meu irmão, o cara te ameaça, mas tão bem ameaçado, que tu fica assim, será, Jesus? Será, Jesus? Que eu vou te pegar, vou pegar tua mulher, eu sei onde tu mora, hein? Vou pegar teu filho, vou pegar... Tu fica como por dentro. Cala a boca, em nome de Jesus. Esse cala a boca não é de autoridade, não, mas é de medo. Cala a boca, cala a boca. Não ameaça, não. É medo, não é cala a boca porque tem autoridade, não. É medo de se cumprir. Só que quando o crente ele pega realmente a coisa, ele entende que aquilo ali são ameaças vazias, porque ele não tem autoridade para invadir esse território chamado sua casa. Porque ele sabe que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. E o anjo do Senhor não é Miguel, é Cristo. Preste atenção nisso, o anjo do Senhor é a teofania do Cristo. E mesmo assim, o Salmo 91 diz, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, pois aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Só que às vezes essas coisas não vêm, e a gente tem medo de lutar. Só que a gente esquece que Deus é o Deus que sustenta. Por que Deus não tem me sustentado? Porque Deus te dá sustento à medida do que você luta. Deus não te dará além do que você precisa. Assim como Deus não colocará sobre você um peso a qual você não possa suportar, Deus não vai te alimentar se você não tiver utilidade para o seu alimento. Ai, aquele irmão, aquela irmã, Deus usa tanto, mas Deus vai te usar para quem? Deus vai te usar para quê? Para ficar em casa. Para Deus te usar, você tem que ir em direção dos desafios. Para Deus te usar, você tem que estar disponível aí para o campo de batalha. Para Deus te usar, você tem que ir para a trocação com o diabo. Para Deus te usar, você tem que ter mãos ungidas, palavras ungidas. Sabe, você tem que ter verdadeiramente a atitude de ir para o campo e falar, eu vim para vencer no nome de Jesus. Imagine Deus falando, Elias, vai agora, vai lá para o cemitério. Estão enterrando o filho mais novo do engenheiro. Vai lá e declara, assim diz o Senhor, em cuja presença eu me encontro. E Elias dá um salto, acabei! Imagina, irmão, no enterro, alguém grita no cemitério de Irajá. Imaginou, está todo mundo chorando, um cara dá um berro no meio. Assim diz o Senhor, em cuja presença eu me encontro. E começou, falou e correu. E agora? Eu quero falar para você dos 3 alimentos de Deus. Elias, você vai beber água do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem.
Se você não sabe, o corvo é um dos animais mais inteligentes. É um dos pássaros mais inteligentes que papagaio, maritaca. O pessoal chama o corvo de ladrão, mas o corvo é extremamente inteligente. Ele é usado com Noé. Sabe por quê? A pomba significa o Espírito Santo e o corvo significa inteligência. Quando Noé solta o corvo, significa expertise humana. Mas quando Noé solta a pomba, significa expertise divina. Quando você vê Deus falando, eu ordenei aos corvos que te sustente. O corvo era tido como animal imundo, lá em Levítico. Mas para Deus, ele torna puro aquilo que é imundo. E ele falou isso com Pedro, como ousas tornar impuro aquilo que eu purifiquei? E aqueles corvos traziam pão para Elias todo dia. Todos os dias, Elias comia pão, carne e água. Entenda, quando você começa na batalha, a primeira coisa que Deus faz é te dar capacidade cognitiva. E inteligência para você entender para onde e quando deve ir. Deus começa a te dar revelação. Deus começa a dizer para você o que você tem que fazer. E aí nós temos que entender, esta é a hora que Deus usa a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa expertise de reconhecer quando, a forma e como o inimigo está trabalhando. Quantas vezes você acorda com uma ideia e diz, estranho, eu estou pensando em algo, estou tendo uma visão. Presta atenção. Deus está te dando ideias. Deus está te falando, Deus está te ensinando. Deus está falando com a sua mente. O Espírito Santo está te ensinando coisas como se estivesse numa sala de aula. Presta atenção, nesse momento o Senhor diz, eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Nesse primeiro momento de batalha, os corvos vão te sustentar. E quem são os corvos? Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é sistêmico, tudo aquilo que é dispositivo, tudo aquilo que são gatilhos. Preste atenção, Deus, quando quer te abençoar, Ele usa o próprio sistema para te esconder. Se Ele profetizou que acabaria a água, onde é que está Elias? Procuraram, ele estava lá numa caverna. E os corvos pela manhã traziam pão e traziam carne. Duas coisas que você tem que parar de romantizar. A carne que os corvos traziam não era picanha. Não era alcatra. Não era contrafilé. Era rato. Corvo é caçador. Pequenos roedores. O corvo ia lá, pegava pequenos roedores e trazia no bico aqueles pequenos roedores mortos, fresquinho para Elias. E Elias fazia o quê? Comia. Amém, queridos? Amém? Todo mundo quer... Você está em batalha espiritual. Você não tem direito a fazer cara de nojo com aquilo que Deus está te dando agora. Os corvos vão te sustentar. Você entendeu? Compreendeu a chave do negócio aqui? Eu não gosto assim. Psh, eu ordenei que seja assim. Mas assim para mim é minha humilhação. Eu ordenei que seja assim. Eu estou meio na dúvida se é de Deus. Eu ordenei que seja assim. Mas os corvos são imundos. Eu ordenei que seja assim. Mas é carne de roedor. Eu ordenei que seja assim. Vai ficar pior. Já viu o corvo padeiro? Já viu padaria dos corvos? De onde o corvo trazia pão? Roubava. A pessoa faz o pão e bota na janela. Botava num canto para esfriar. O que o corvo fazia? Irmão, o corvo não vem gritando. O bicho é inteligente. Você já viu um vídeo de um corvo que quer beber água? E está numa garrafa. Sabe o que ele faz? Fizeram um teste com o corvo. Botaram uma garrafa e botaram um pouquinho, igual essas de cachaça, e botaram uma água abaixo daquela primeira curva. E botaram a porção de pedra do lado. O corvo meteu o bico, ele não alcançou a água. O que ele fez? Pegou a pedra, começou a jogar dentro da garrafa. O que a água começou a fazer? E aí ele bebeu. Ele foi jogando. Eu falei, gente, olha que bicho inteligente. Eu não pensaria nisso. A gente quebra a garrafa, perde a água. Mas não... O bichinho vai lá, ele pega, pum, e joga, pum, joga. A água pegou, ele começou a beber. Você acha que o corvo chegou gritando na casa de alguém para pegar o pão? É ruim, chega de mansinho, pousa no telhado,
Desce, vai para o chão, dá uma olhada, vê se tem um dog, vê se tem um gato. Avalia bem o terreno. Dá uma voada para o alpendre, não tem ninguém. Ele vai lá no pão, pum, bicão daquele e vai para o profeta. Todo dia, café da manhã, almoço. Café da manhã, almoço e janta. Eu ordenei aos corvos que te sustente. Às vezes você diz assim, Senhor, até quando eu vou viver desse negócio? Até quando eu vou viver assim? Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Pão e água. Repita comigo, pão e água. Pão e carne. Trazidos por corvos. Baixou o tom de voz por quê, irmãos? Trazidos por corvos. Pão e água foi altão quando foi trazido. Trazidos por corvos. Aleluia! Ah, mas o corvo é imundo. Não importa se o corvo é imundo. Quem mandou é puro. Quem mandou é santo. Quem mandou é onipotente. Quem mandou é inteligente. Quem mandou é pura sabedoria. Quem mandou sabe do que você precisa na hora certa. Mas chegou um dia, Elias, sai daí. Oh, Jesus. Verso 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Misericórdia, saí do corvo, vou para a viúva. Senhor, uma viúva. Mas a lei diz que nós devemos sustentar as viúvas. Pois é, filho. Mas é a viúva que vai te sustentar. Porque você vai dar sustentação para a viúva. Preste atenção, o corvo dava o que para Elias? Pão. O que ele tinha na fonte? Água. Quando ele chega em Sarepta, o que ele pede para a mulher? Me dá um pouco de água. A mulher pega a água. Agora me dá um pão. E ela diz, eu não tenho. Vive o Senhor teu Deus, senão eu tenho um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E ele diz, não temas, vai, mas faz primeiro para mim. Eu sou o homem de Deus. Eu sou o homem de Deus. Que confiança. Sabe, depois que você é sustentado por corvo, não é que você se acostuma, é que você entende. Quando você entende o que Deus está fazendo com você, há uma confiança do Espírito Santo e diz, você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Se acostume com os milagres de Deus. O problema do ser humano é a incredulidade. Eu amo os milagres de Deus, irmãos. É por isso que talvez eu viva os milagres de Deus. Eu amo os milagres de Deus porque eu sempre entendo que Deus fará. Não é porque eu mereço não, mas porque Ele é Deus. Porque eu entendo que Deus sempre pode surpreender você e a mim. Porque eu entendo que você vai passar momentos difíceis, de prova, de luta, de angústia, de insônia. Mas Deus sempre vai fazer um milagre na tua vida. Porque Ele é Deus. E Elias chega com uma confiança de quem acabou de ser sustentado pelos pães dos corvos. Agora diz assim, eu vou viver do pão da viúva agora. Faz primeiro um para mim. Depois faz para o seu filho e para você. Mas segundo a minha palavra, a farinha da tua panela não acabará. O azeite da tua botija não terminará até que venha chuva abundante. E o que aconteceu? Todos os dias, aquela mulher pegava a farinha, jogava na cavaca, jogava a água, fazia mistura, cozia e tinha pão para todos. A palavra bolo ali, que a gente pensa que é bolo puma, bolo de festa, bolo ali é formato de pão, pão redondo. Não é bolo como a gente pensa que é. Bolo e pão na Bíblia muitas vezes é a mesma coisa. Não é esse bolo que a gente corta, bonitinho, não. É duro, é flocado, é como uma cavaca, né? Cada lugar tem um nome. Então, é aquele pão, amassava com água, jogava na farinha ali e botava, aquecia, era o que tinha. E talvez se Elias contasse, onde é que você está, Elias? Estou em Sarepta. Como é que você está vivendo? Estou vivendo com a viúva. Que isso, rapaz?
E como é que ela está te sustentando? Com pão. Todos os dias ela faz pão para mim. Mas de onde vocês estão recebendo? Deus. Presta atenção, o corvo pegava o pão de alguém, agora Deus não tem mais que tirar de ninguém, Deus não vai tirar de ninguém para dar você, Deus vai começar a fazer, produzir do nada para você. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê existindo que não é aparente. Presta atenção, nesse novo nível de sustentação, Deus tira do invisível para te dar, e não só te dar e dar a quem está do teu lado. Esse é o segundo nível de sustentação de pão de água, porque o Senhor agora está fazendo algo tremendo, não tem mais corvo para roubar, não tem mais ninguém sendo prejudicado, ou ninguém perdendo para você. Agora Deus faz com que o pouco que você tenha, seja muito para você e para aqueles que estão contigo. Sabe o que é mais lindo nisso? Repito as palavras do mordomo, não há um lugar em Israel que nós não temos te procurado. Eu não estava em Israel. Deus te colocará no lugar mais improvável. Ele nunca iria procurar Elias na casa do sogro. Ele nunca procuraria Elias na terra do sogro. Deus sabe onde te esconde. Deus sabe onde te coloca. Não reclame. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está à sombra do Onipotente. Então descansa nessa sombra. Ai Deus, por que eu estou aqui? A sombra do Onipotente. Ai, mas eu gostaria muito de sair daqui. A sombra do Onipotente. Senhor, essa situação já está me incomodando. A sombra do Onipotente. Tu está escondido à sombra do Onipotente. Amém? Vira para o teu irmão e diz assim, não reclama. Tu estás à sombra do Onipotente. Tu estás à sombra do Onipotente. Sabe, eu imagino, gente, eu digo que é o mesmo Espírito de Jesus e de Elias. Jesus multiplicou pão e peixe, né? Eu imagino os discípulos sempre rasgando pão e o pão não acabava nunca. E agora a mulher tirando a farinha, e a farinha não acabava. Ela viu a primeira vez, antes de Elias chegar, falou, é um pão só que eu vou fazer. E durante 3 anos, literalmente quase, aquela mulher comeu o pão. Que maravilha, gente. No momento que ninguém tinha nada, ali tinha alimento. No momento que faltava tudo para todos, ali tinha provisão. Eu quero que você entenda que quando Deus trouxer esse nível, de repente já trouxe esse nível para você, é um nível que todos vão falar de escassez, estou sem dinheiro, não compro nada, está difícil, o negócio não anda, e você vai dizer, na minha casa tem pão todos os dias, na minha casa tem provisão todos os dias, não tem sobrando, o meu armário não está lotado, mas toda vez que eu abro tem, toda vez que eu abro tem, a minha conta não está sobrando dinheiro, mas toda vez que eu tiro extrato tem. Na minha casa não está sobrando nada, mas quando eu penso, tem. Porque esse é um nível sobrenatural. É um nível onde Deus tira do invisível e leva para você e diz, toma filho, você comprou essa briga comigo, eu estou do teu lado nessa briga, você não vai passar fome, você não vai passar sede, você não está desabrigado, você não está abandonado, quando você entra numa guerra comigo, eu vou até o final com você. Mas como tudo é um ciclo, o ciclo do corvo acabou. E agora o ciclo da viúva. Disse o Senhor, levanta-te, volta. Elias, poxa Senhor, estava tão bom aqui, tranquilão com a viúva, a gente é amigo já, não tem guerra, não acordo sobressaltado com soldado, com medo de Acabe estar na minha porta, já me acostumei com esse lugar. Olha Senhor, que lugar bom. Volta. Poxa, Senhor, volta, vai lá e mostra-te a Acabe. Se apresenta a Acabe. Entenda, a denúncia era só o início da batalha. Ele não estava atingindo Acabe, ele estava atingindo Baal. O que ele fez com Baal? Não
vai chover. Baal era a divindade da chuva. Baal era a divindade da plantação. Baal era o deus cananeu que fazia chover. E o povo derramava sangue. E o povo fazia de tudo por Baal. E Baal fazia chover. Só que agora eles estão derramando sangue. Eles estão matando criança. Eles estão fazendo de tudo. Os comentaristas dizem que naquele tempo, possivelmente, os bruxos estavam fazendo de tudo para chover. E não chovia. E o que acontecia? Os bruxos iam aonde? Lá justamente em Jezabel. Diz: Jezabel, já matamos tudo. Boi, vaca, galinha. Já matamos seres humanos e não chove, e ela ia onde? Acabe, cadê aquele bruxo? Quem é esse homem? Acabe, nem eu sei. Procurei saber de uma cidadezinha chamada Tisbé. Procurei, vasculhei tudo, não tem ninguém lá que saiba onde ele está. Quem é Eliarro? Não sei, mas estou mandando procurar. Vão te procurar e não vão te achar. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Eu tenho um testemunho bem infantil, mas desculpa, né? É um testemunho que eu fiquei alegre e os outros ficou tristes. Eu me lembro que eu tinha uma loja. Oh, meu Deus do céu. Não vai lembrar muito da loja, mas tudo bem. Tive uma loja, uma furada que a gente entra de vez em quando. Tinha uma loja em Madureira, nunca mais, graças a Deus. E eu, negócio de mó pior, anos 2000, negócio de mó pior, prejuízo, e peguei o 928. Ah, quem lembra do 928? Quem já pegou o 928? Maravilhoso, né? Meu irmão, aquilo batia uma lata, parecia uma escola de samba, parecia um ensaio do Império Serrano, cara. Parecia a Grande Rio, no Esquenta. Tu pegava aquilo ali, quando passava no quebra-mola, tu tinha que segurar os ferros, irmão, senão tu ia com a cabeça lá em cima. E os motoristas são muito bem treinados, né? Aquelas freadas boas. Dormia para você ver, o pau do nariz ia parar lá no ferro. Pá! Tu acordava vendo estrela, irmão. 928, peguei muitos anos aquela coisa. Marechal Hermes, Bom Sucesso. E vindo eu, falando com Deus, irmãos, sentei na janela. O ônibus estava, não é muito vazio, mas tinha bastante lugar sobrando. E venho eu, né? Porque aquilo é 2 horas de Madureira até aqui, então você vai vir, vem como? Eu vinha falando com Deus, batendo cabeça ali, chorando, falando com Deus. De repente, eu comecei, sabe, a falar em mistério. E eu fiquei preocupado, eu não olhava, porque eu estava chorando, então eu virei para o vidro, comecei a chorar, baixei minha cabeça. Mas eu me lembro que quando eu levantei os olhos, eu tinha visto 2 rapazes, 2 moços, com roupa de colégio estadual, com uma camisa. Já era aquelas blusas de malha. Mas eu achei estranho. Mas, gente, você está conversando com Deus, aqueles segundos para você não é nada. Eu estou ali, orando. Daqui a pouco uma gritaria. Meu irmão, uma gritaria no ônibus. Para aí, já chegando aqui, um pouco antes do metrô, de Vicente Carvalho, aquela curvinha que ele faz ele passar debaixo do viaduto do metrô. Para, tem polícia ali. Na época Carrefour, tinha o Carrefour, e não sei o quê. E a moça ia para uma academia. Ele levou meu celular. E, na época que o celular estava caro, irmão, bem caro. O celular caríssimo. Não sei o que aquela maluca está falando que o celular não... Meu Deus, e todo mundo gritando. E para. Aí eu, o ônibus foi assaltado. Falei, já era. Mas como foi assaltado? Olhei para minha mão, aliança no dedo. Botei a mão aqui, a carteira aqui. Aí eu falei, foi assaltado? Como? E eu comecei a olhar para todo mundo. E algumas pessoas começaram a me olhar. Tipo assim, por que tu não foi assaltado? Irmão, nem viu o assalto, irmão. Nem se a mulher não grita, se todo mundo não entra em polvorosa no A28, para ali, motorista, porque tem a cabine da PM, e para não sei o quê. E aquela gritaria, eu falei, gente... O ônibus foi assaltado. E eu olhava e disse, minha aliança está aqui. Minha carteira está aqui. Eu olhava, está tudo meu aqui. Não tinha nada, mas sabe como é que era, irmão? Falei, está tudo meu aqui, relógio. Sempre gostei de relógio. Falei, meu relógio está aqui. E eu comecei, irmãos, eu fiquei assim, e foi passando, o ônibus foi indo, todo mundo gritando, a moça desceu no Carrefour, outro foi descendo, e eu ia parar lá na Oliveira Bela, então ele ia ter que pegar, fazer a volta naquela praça ali da Camode, e eu fui pensando, e quando virou ali, na praça que parou, eu falei, Deus, o que aconteceu aqui? Naquele dia, eu estava na loja, dia horrível de venda. Sabe aquelas irmãs? Como Deus abençoe essas irmãs, eu amo essas irmãs. As irmãs do Coque, eu amo, irmãos.
Ela passou na loja, ela foi passando assim, a loja era pequenininha, daqui a pouco ela... Aí eu estou lá parado no balcão, contando livro, contando CD. Ela foi e voltou. Paz do Senhor, varão. Aí eu, paz, irmão, você pode vir aqui? Aí eu, amém. Todo tonto, né, desligado, fora do eixo. Eu, a irmã, dentro da galeria, ela entrou no manto. Pá, falei, eita, meu pai. Meu irmão, estilo Sidney Magal. Bateu, foi. O quê? Quero vê-la sorrir? Minha irmã, ela bateu. E foi, pai, falou para o senhor, falou assim. E uma das coisas que ele falou assim, eu te escondo dos teus inimigos, te torno invisível. Falou isso de manhã, de tarde, o assalto no ônibus. Quando parou ali quase em frente ao Shopping Carioca, Deus falou, tu esqueceu que eu usei minha serva hoje para dizer que eu te escondo? Que eu te torno invisível? Os irmãos, os bandidos saíram catando todo mundo, eles não me viram. Simplesmente foi para trás, pegou, voltou para frente, e eu do cantinho que eu estava chorando com Deus. Aí o Espírito Santo disse assim, quando você está comigo, ninguém te toca. Você é meu, somente meu. Preste atenção, Elias está ali com aquela viúva, podia procurar ele em tudo quanto é lugar, poderia buscar ele em todo mundo, ninguém ia achar Elias. Quando você está escondido à sombra do Onipotente, quando você está debaixo da mão de Deus, ninguém te acha, te procurarão e não te acharão. 10.000 cairão à tua direita, 1.000, você não será atingido. A gente pensa que Deus só nos sustenta. Deus só não sustenta, não. Deus nos sustenta e nos protege. Eu sei que é chato comer de viúva, mas entenda, é onde Deus está te sustentando, até que venha a chuva abundante. Até que venha a chuva abundante. Elias volta, 3 anos e meio depois. Poxa, por que 1 ano não bastava para humilhar Baal? 2 anos não bastava para humilhar Baal? 3 anos já não... 3 anos e meio. Quero que você entenda uma coisa. A questão não era Baal, a questão não era Jezabel, nem Acabe, era Elias. Foi o tempo que Deus preparou Elias para o desafio. Às vezes na batalha espiritual a gente quer sair lutando, quer fazer, quer bater, quer orar. Aquietai-vos. Sabei que Ele é Deus. Mas nada está acontecendo. Quem disse que nada está acontecendo? Nada está acontecendo no visível, mas no invisível, dentro de você, Deus está trabalhando o teu caráter, Deus está trabalhando a tua paciência, Deus está trabalhando a tua história, Deus está trabalhando os teus traumas, Deus está trabalhando as tuas raízes de amargura, Deus está trabalhando o teu passado, Deus está trabalhando a tua ansiedade, a tua depressão, a tua tristeza. Deus está cuidando de você. Simplesmente Deus está cuidando de você, com a viúva, com o corvo, não importa. Deus está te tratando. Elias, fica aí. Come com a viúva, sustenta a viúva e seja sustentado por ela. Às vezes a gente tem pressa, não, eu não gostaria de estar mais aqui, eu não gostaria de fazer mais isso. Deus está te tratando. Deus está trabalhando a tua vida. Deus está te dando mais paciência. Deus está te dando mais inteligência, mais sabedoria. Deus está te dando mais visão. Deus está te dando experiências com Ele, com as pessoas. Quando Elias volta como? Tranquilo. Imagine se Elias sai direto do cemitério para o Monte Carmelo. Como estaria o espírito de Elias? Agitado, nervoso, com medo, exagerado, talvez corresse de medo. Mas 3 anos e meio depois, quem era Elias? Estava calmo, estava tranquilo. Deus sabe a hora de você se levantar. E Ele vai te avisar. Levanta-te e volta até Acabe. Deus sabe a hora que você vai... eu vou me levantar. Não é quando você quer, é quando Deus quer.
não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Elias vence. Vamos lá para o final da história já. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que lindo. Só que Elias comete um erro como todos nós. Ele vai fazer uma visita a Jezabel quando Deus não manda. Não tem no texto da Bíblia. E disse o Senhor, vai até a casa de Jezabel. Não tem. Deus nunca mandou Elias visitar Jezabel. Cuidado. Deus tem cuidado de você esses anos todos. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Falava hoje com João Mário, pastor João Mário, que está lá em Portugal. Nós temos que fazer a diferença entre a voz de Deus e a nossa voz, o desejo de Deus e o nosso desejo. Provérbios 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Elias estava em vitória. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, e falo lá em casa e falo para mim, nunca tome uma decisão emocionado. Nem na derrota, nem na vitória. Nem na euforia, nem na raiva. Nem na tristeza. Nunca tome uma decisão com a sua mentalidade alterada. Geralmente somos péssimos nessa hora. Elias estava, a adrenalina estava 1000, vitorioso. Você sabe o que é você matar centenas de profetas? O povo foi lá e matou centenas de profetas, gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Elias estava triunfante. Tão triunfante, que agora Deus falou assim, vai fazer chover. Ele estava muito... Irmãos, como é que eu sei que Elias estava triunfante? Porque ele foi uma vez, funcionou? Funcionou? Oração, para ele fazer chover? 2, 3, 4, coitado do menino, que ele mesmo não corria não, só dobrava o joelho. 5, 6, eu imagino o rapaz. Seu Elias, já fazendo alongamento. Seu Elias, sexta vez. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Está difícil. Olha só, seu Elias, a montanha aí é íngreme. E Elias come, igual um caracol. Volta lá. Lá vai o rapaz. Ô Jesus, esse homem tem fé mesmo. A Bíblia não diz o que Elias falava, mas eu fico imaginando. Senhor, o Senhor acabou de me dar uma vitória grande. Essa é a hora do Senhor fechar com chave de ouro. Sabe o que Elias demonstra nessas 7 tentativas? Maturidade. Porque quantas coisas você começou com Deus e não terminou? Quantas campanhas, orações, quantas coisas você diz, eu vou começar com o meu Deus, Deus falou no meu coração, usou profeta. E chegou na hora H, você parou. Não deu certo, 3 vezes não deu certo, 4 vezes não deu certo, 5. Volta lá, menino. 7 vezes. Senhor, traz chuva. Senhor, traz chuva. Elias não se empolgou com só o Senhor é Deus. Quantos de nós para quando alguém grita, só o Senhor é Deus na tua vida, varão? Você é, ai, glória a Deus, terminou. Ele falou, não terminou não. O propósito não é derrubar Baal, nem Aserá. O propósito é fazer chover. Preste atenção nisso, hein? O propósito não é você ter vitória, trocar de casa, trocar de carro. A vitória, sabe, é importante. O carro é importante, a casa é importante, o emprego é importante. Mais importante é a glória de Deus na tua vida. O propósito é a glória de Deus na tua vida. E Elias precisava que o nome do Senhor fosse glorificado com chuva e não com morte. Presta atenção, tem gente vitorioso na morte, mas você não tem que ser vitorioso na morte. Você tem que ser vitorioso na abundância. Você tem que ser vitorioso nas promessas. Você tem que ser vitorioso naquilo que Deus prometeu. Só voltará a chover quando eu mandar de novo. Aí vem a tua verdadeira vitória. A derrota dos outros, pelo amor de Deus, não se glorie na derrota de ninguém. Não se glorie na queda de ninguém. Não se glorie no tombo de ninguém. Não é tua vitória isso. Isso é juízo de Deus. A morte dos profetas não tinha nada a ver com Elias, tinha a ver com Deus. Era Deus acertando as contas.
Cuidado por você não achar que terminou a obra, quando na verdade você ainda não terminou. Elias estava tão maduro que ele compreendeu: tenho que terminar esse negócio. Seu Elias, seu Elias, seu Elias, fala menino, eu vi uma nuvem lá no horizonte, tamanho de um punho cerrado. Obrigado, Senhor. Vá lá e diz para Acabe acertar o carro dele, botar os cavalinhos e corra, porque vem chuva aí, que há 3 anos não chove nessa terra. Então manda ele correr. Preste atenção. Elias, de forma tremenda, corre na frente dos cavalos de Acabe e vai justamente para a casa de veraneio de Acabe. Aí há um equívoco aqui que nós não podemos cometer. Ele venceu. Depois de uma vitória, descanse. Cuidado com a hiperatividade. Descanse. Você já venceu. Espere a voz de Deus para a próxima etapa. Espere a voz de Deus para o próximo desafio. Espere a voz de Deus para o próximo passo. Espere a voz de Deus para o próximo caminho. Não se empolgue porque você venceu uma, venceu 2, conseguiu ser sustentado pelos corvos, conseguiu ser sustentado pela viúva e agora fez chover. Não, calma, sossega. Quando Elias vai até Jezabel, o que ocorre? Ele é ameaçado de morte. O homem vitorioso que fez chover, que fez cair fogo do céu, que fez com que 850 profetas fossem mortos, agora volta com medo, deprimido. Vai no deserto, debaixo de um zimbro e começa... Olha como a gente sai de 8 para 80. Ou de 80 para 8. Chega, não sou melhor do que meus pais, eu quero a morte. Por que, Elias? Porque eu me acostumei só a vencer. Como assim Jezabel não se curvou para mim? Você se acostumou a vencer enquanto obedecia. Aprenda uma coisa: tuas vitórias têm um preço, obediência. As tuas vitórias têm um preço, obediência. A tua vitória tem um preço, obediência. No dia que você tentar sem obediência, você não vencerá. Elias não entendeu isso, porque Deus não mandou ele ir até Jezabel. Quando ele foi e se sentiu derrotado, disse: não quero mais brincar. Vou pegar minha bola de volta, não tem mais futebol. Deitou no zimbro. Olha que interessante. Só chaves, hein? Vocês estão pegando essas chaves todinha, então? Estão, queridos? Estão pegando? Sério mesmo? Tá pegando as chaves todinha ou não? Nem tá aí. Que chave? Aonde? Pega essas chaves, queridos. Em nome de Jesus, são conceitos para a tua vida. A tua vitória tem um preço. É obediência. Presta atenção nisso. Elias fez o quê? Crente mimado. Fiz a campanha, subi um monte, orei a madrugada, jejuei 7 dias, Deus não me deu nada, ainda fui ameaçado. Vai Elias para o zimbro. Chega. Não sou melhor do que meus pais. Eu quero morrer. E dormiu. Pela 3ª vez, Deus vai enviar pão e água. A primeira foi com corvos. A segunda foi sobrenatural. A 3ª veio do céu. Que coisa linda. A gente erra, a gente falha, é infantil. Mas Deus vem ao nosso encontro. Eu vou te sustentar com o pão do céu. Eu vou te sustentar com o pão do céu, apesar da sua infantilidade, da sua imaturidade, apesar de você não entender o que eu estou fazendo com você, e o seu erro seu, Elias, mas eu vou te sustentar com o pão do céu, porque eu vou te dar uma nova chance. Levanta, homem, come, bebe. A pior coisa que tem é quando a gente não entende o que Deus está fazendo com a nossa vida. Oh, meu Deus. Ele olhou para aquele pão, ele nem se ligou. Quem trouxe pão aqui? Sabe por quê? Ele estava tão acostumado a ter pão. Pelo corvo, pela viúva, ele falou: para mim é natural ter pão. Mas aquele pão não era da terra, nem do mundo invisível. Aquele pão saiu do trono de Deus. Aquele trono saiu da fogueira de Deus. Aquele trono saiu do forno de Deus. E Deus usou um anjo como garçom. Misericórdia, que isso? Vai lá e serve ao meu servo. Só Jesus passou por isso, e Moisés. E após Satanás ter ido embora, vieram os anjos e o serviram com pão e água também. Ele estava cheio de fome.
Olha que Elias estava recebendo um anjo. Ei, Eliarro, come. Ele, tá bom. Pega um pedacinho de pão, bebe um golinho d'água e volta. O anjo, rapaz, come mais e bebe mais, a tua caminhada é longa. Sabe, quando Deus te dá uma sustentação dessa vindo do céu, Ele está dizendo para você, é longa a tua caminhada, você ainda tem muito para fazer, não dá para desistir. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Hebreus 10:38. Elias pega o pão, bebe aquela água, e com aquela comida, com aquele pão e com aquela água, caminha 40 dias e 40 noites. Você entende a diferença do pão do corvo, do pão da viúva e o pão do céu? O pão do corvo todo dia vai ter que vir. O pão da viúva todo dia vai ter que ter milagre. Mas o pão do céu é uma vez só. Ele é o suficiente para fazer você caminhar. Enquanto for a tua caminhada, Deus está te sustentando com aquele pão do céu. Amante oreaço de calablas. Ele não foi feito na terra. Vai a Horebe. Horebe é a parte lá em cima. Mas Elias entra na caverna. Não cometa o erro de Elias. Estar no lugar certo é importante, mas da maneira certa é mais ainda. Elias entra na caverna deprimido e diz, chega, fiquei sozinho, só eu lutando contra o sistema, só eu batendo de frente com tudo errado. Deus, Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobram. Por que vocês acham que sempre são sozinhos? Por que você acha que a sua dor é a pior? Por que você acha que a sua perseguição é a pior? Por que você acha que o seu prejuízo é o pior? Por que você acha que é o Satanás que está lutando com você? Por que você sempre acha que o teu mundo é o pior mundo? Há 7.000 joelhos que estão passando prova piores do que as suas. Ah, pastor, mas foi Elias, né? E nós? Nós, pelo amor de Deus. Vossos pais comeram o pão, o maná que se desgastava e se corroía. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim jamais terá fome. Para a mulher samaritana ele diz, eu tenho em mim uma fonte de água viva. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem pão e tem água nessa noite. Você tem pão e tem água. O Cristo está aqui, o pão vivo que desceu do céu, a água viva do céu está aqui para dizendo, come, bebe, se alimenta, a caminhada é longa, você tem muita vitória para buscar. Come, bebe, porque você precisa experimentar muitas coisas de Deus ainda. Come, bebe do Cristo. Fecha teus olhos. Esse é um tempo especial de vitória. Não, de guerra, de batalha. Ah, pastor, tem hora que eu penso que não vou conseguir. Eu sei. Mas eu quero que você entenda, o pão vivo que desceu do céu está aqui para você se alimentar. Aquele que tem sede, beba. Aquele que tem fome, coma. Elias foi reprovado, infelizmente. Por que foi reprovado? Porque ao invés de ir para o Horebe, entrou na caverna e começou a reclamar da vida. Poxa, coitado de Elias. A quem muito é dado, muito é cobrado. Elias não era uma pessoa qualquer. Quando o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 12, portanto nós que estamos cercados, nós estamos na graça. Os heróis da fé não tinham o que temos. Os heróis da fé não tinham o Espírito Santo como nós temos.
Os heróis da fé não tinham Cristo como nós temos. Os heróis da fé não tinham esse pão vivo ao nosso lado todos os dias, todas as horas como nós temos. Os heróis da fé, que vieram muito antes de nós, não tinham metade das ferramentas, os dons, os ofícios que nós temos. Portanto, nós que estamos cercados desses homens. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e não choveu, e orou de novo e fez chover. Sabe o que o texto de Tiago diz? Apesar de Elias ser grande, Cristo te torna maior que Elias. Apesar de Elias ser grandioso, Cristo te transforma em alguém maior do que Elias. Por que você ainda está esperando alguma coisa acontecer quando Deus tem te dado experiências com Ele? Deus tem falado contigo, Deus tem ministrado ao teu coração, Deus tem falado para você: calma, espera, eu te alimento, eu mando os corvos, eu ordeno a viúva, eu mando o anjo, eu te dou Cristo. Eu te dou Cristo para você se alimentar. Eu te dou o meu filho para poder te sustentar. O que mais você quer? Ah, Pai, tem sido difícil, eu sei. Mas em meio à tua dificuldade há aprendizado. Em meio à dificuldade tem que haver transformação. Em meio à tua dificuldade você tem que deixar de ser quem você é, parar de sentir pena de você mesmo, parar de achar que todo mundo te persegue, parar de achar que ninguém gosta de você. Que necessidade é essa que os outros têm que gostar de você? Para com isso, Deus te ama, isso é suficiente para a tua vida. O Senhor te ama. Se as pessoas vão gostar de você ou não, o Senhor escolha delas, mas isso não pode trazer infelicidade. Você tem que ser feliz porque Deus está contigo. O cajado dele, o pastor, o supremo pastor, o bordão e o cajado te sustentam, te consolam. Você não pode ficar sendo movido por circunstâncias. Você é movido por fé. Você é movido por aquilo que o céu te mostra, não o que o homem me mostra não me interessa. Me interessa o que o céu tem me mostrado. Me interessa o que as escrituras têm me dito. Me interessa o que as profecias têm falado. Me interessa o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, não o que as pessoas falam para mim. Pastor, estou passando por uma dificuldade. Você e mais 7.000 joelhos que não se curvam. Não é só você, minha irmã. Não é só você, meu irmão. Tem problemas que são piores que os teus, irmão. Você não sabe. Tem pessoas passando problemas muito piores do que os seus, e você acha que o seu é o pior. Entenda isso. Você tem problemas, o mundo tem problemas, mas o mundo não tem Deus e você tem Deus. Você tem problemas, mas você tem Deus ao seu lado. Você tem Deus na tua casa. Você tem Deus no teu coração para dizer: Senhor, me ajuda, me acode, me anima. Senhor, me adestra. Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a ter paciência. Senhor, me ensina a ser sustentado por corvos, porque eu sou... corvo não. Corvo não vai me sustentar. Senhor, me ensina a ser sustentado por corvo, porque é o pão que o Senhor tem me dado, é o pão de cada dia, e vem no bico do corvo, eu vou aceitar, porque não é o corvo, é quem enviou o corvo, e eu aceito. Ah, Senhor, viver de viúva, meu Deus, que humilhação, que vergonha, vergonha. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para derrubar as fortes. Deixa de sustentar com a viúva. Deixa o milagre acontecer na tua vida. Viúva significa escassez, tá? Viúva significa pouco. Viúva significa falta. Mas o Senhor está no meio da tua viuvez. O Senhor está no meio da sua pouca força. O Senhor está no meio daquilo que te falta. E se Ele está, nada te faltará. É um Deus que está guiando a tua vida. Você não está vendo o roteiro que Ele está escrevendo para você? Ô Elias, deixa eu escrever tua história, hein? Não ouse escrever nada no meu lugar, Elias. Ah, Elias,
Quem mandou tu escrever esse negócio de ir na frente dos carros de Acabe? Quem mandou tu escrever de ir lá na casa da Jezabel, Elias? Não era Elias. Essa não foi a história que eu escrevi para você. Preste atenção. Não vá onde Deus não te mandou. Não entre onde Deus não abriu a porta. Não pegue o que Deus não te deu. E não dê aquilo que Deus mandou ou não mandou você dar. Tenha paciência. Tenha paz no coração e maturidade. Deus está no controle. Deus está agindo. Pastor, eu estou num momento de sofrimento. Eu sei. Deus sabe. Mas entenda o propósito, o projeto e o momento que Deus está fazendo você vivenciar. Sabe o que é gostoso com Deus? Não é o hoje, é o amanhã. Hoje a gente fica em frangalho, não dorme, perde sono. Como é que eu vou fazer? Ai, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer assim? Como eu vou chegar lá? Como é que Hoje, se você entender o que Deus está fazendo, entender o processo de Deus, amém, você vai dizer: obrigado, Senhor. Eu não sabia como, mas o Senhor já sabia. Eu não tinha ideia, mas o Senhor já tinha um plano. Eu não sabia nem onde chegar, mas o Senhor já tinha preparado um lugar para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me dado paz de espírito, entender o que o Senhor iria fazer. Intuir, revelar, receber, não importa. Obrigado. Porque tudo dizia para eu sair correndo. Mas o teu espírito sempre dizia para mim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ficar de pé. É tempo de você buscar. Fala: Senhor, eu estou nessa campanha, terceira semana, e eu quero sim, ó Deus, ver um milagre na minha frente. Já passei tantos milagres. Quantas vezes Deus te sustentou com corvos? Para pensar. Quantas vezes Deus fez você ser sustentado por viúva? Para pensar. Quantas vezes Deus te chamou e te sustentou e disse: calma, vai acontecer algo. Calma. Que impaciência é essa? Ah, é porque já são tantos anos. Você ainda não está pronto. Você ainda não está pronta. Se prepara. Aquieta.